Boa tarde, bem-vindo ao meu canal Mãe e Filhos MPT. E hoje eu vou contar pra vocês como eu consegui o meu emprego na restauração. O primeiro emprego que eu consegui aqui foi esse e eu permaneço nele. E eu consegui um emprego assim. Eu fiz currículos, fui em alguns shoppings, em algumas lojas também de rua, assim, normal. E fui entregar o currículo, comecei a perguntar para as pessoas se estavam precisando de colaborador e tudo mais. No shopping estava cheio de placas de precisa de colaborador. E eu fui entregando os meus currículos e aproveitava e perguntava para a pessoa: ah, tá precisando? E a pessoa: ah, não tá agora, mas pode deixar sua inscrição. Aí eu deixava o currículo. Alguns tinham que preencher ficha. Aí eu preenchi algumas fichas. E aí eu vim pra casa e fiquei aguardando. Eu entreguei num dia, aí no outro dia eu saí de casa, eu vi uma senhora e sabe quando você olha pra pessoa e pensa assim, eu preciso conversar com ela? Eu olhava pra ela fumando perto da porta da minha casa e ficava pensando, eu preciso conversar com essa senhora. E aí eu vi ela 3 vezes, na terceira vez que eu vi ela, eu gosto de conversar mesmo, falo bastante. Olhei pra ela e falei assim: olha, boa tarde, tudo bem? E aí ela falou toda portuguesa comigo e tal. Boa tarde e tal, do jeito deles, né? Eu falei assim pra ela, aqui no restaurante não tá precisando de colaborador, de... Aí ela olhou assim, aí eu parei. Ela olhou assim pra mim e falou assim: pra cozinha? Eu falei: sim, pra cozinha, pra atendente de mesa, qualquer vaga. Aí ela pegou e falou assim: pois? Que é porque tava precisando, né? Que muitas vezes fala pois aqui. E aí nós começamos a conversar e ela perguntou algumas coisas que eu sabia fazer e tal. E falou que já ia chamar o patrão. Falou pra mim aguardar um pouquinho. Aguarda um bocadinho. Que é bocadinho, né? E ela saiu e voltou com o dono do restaurante. E foi coisa assim de 5 minutos, eu acho, de conversa. O dono do restaurante chegou. Aí ele perguntou se era eu que tava procurando emprego. Eu disse que sim. E aí ele falou muito, e eu fiquei assim, muitas palavras eu não entendia, né, que ele falava. E eu só deixei bem claro pra ele que eu queria trabalhar, que se eu não soubesse, eu me prontificava a aprender, não tinha problema nenhum. E aí ele falou assim: ó, eu vou conversar com o meu irmão, porque eu não sou dono sozinho, e eu já te dou uma resposta. Aí eu peguei e fiquei contente, né? Eu fiquei assim, com uma esperança grande. Aí passando por ele no dia seguinte, ele pegou e falou assim: olha, eu não conversei com meu irmão ainda, tá? Mas assim que eu conversar com ele, eu já te dou uma resposta. Eu falei: tá bom. Isso foi no segundo dia, depois de eu conversar com ele. Aí no terceiro dia, eu passei por ele de novo. Ele falou assim: olha, eu conversei com meu irmão, aí depois eu já falo com você. Eu falei: tá. Mais tarde, nesse mesmo dia, eu tava saindo de novo. Aí ele pegou e falou assim pra mim: ó, aqui nós pagamos por mês, para trabalhar na cozinha, é um salário bom. E aí ele começou a falar um monte de coisa e muitas coisas eu não entendia. Eu falei: não, pra mim tá tudo bem, tá tudo ótimo. Ah, então você aceita? Aí eu olhei assim pra ele: sim, eu aceito. Então tá, ó, você começa na segunda ou terça-feira. Aí eu falei que tava tudo bem. E muitas coisas eu não entendi que ele falou e eu fiquei assim, perplexa, sabe? Tentando entender e pensando assim: nossa, o que será que eu tô concordando com o quê, né? Que era mais ou menos assim: vou te pôr na forca. E eu: tá, sim, sim. Mas tô brincando. É, ele não falou nada disso, tá? Mas ele falou muita coisa assim que as palavras eram totalmente diferentes. Então eu fiquei assim, depois eu fui conciliando cada palavra pra poder entender.
porque ele falava correndo, ele falava muito rápido. Mas aí ele disse pra mim, ó, então você vai começar na segunda ou terça-feira, mas amanhã que é domingo, eu te falo. Eu falei, tá bom. Aí o que eu tinha entendido do serviço até então, que recebia uma vez por mês, o salário era bom, mas eu não tinha entendido o valor, porque ele falou, mas eu não tinha entendido o valor. E que tinha uma folga na semana, que aí eu tinha que ver com as outras colegas para poder ver o dia que estaria sobrando para que eu pudesse folgar. E aí eu falei, ah, tá bom, entendi até aí, então tá perfeito. E que eu iria começar na segunda ou terça-feira. Aí no domingo, à tarde, eu tava. À tarde não, era em torno da meio-dia. Eu tava voltando da igreja, ele me parou e falou assim pra mim, ah, eu já ia subir na sua casa. Eu falei assim, na minha casa? Ele falou, sim, eu ia falar com você, você pode começar amanhã. Aí eu olhei assim pra ele, tipo assim, amanhã, né? Eu falei, ah, tá, tudo bem, ah, então você entra às 6, então eu te aguardo às 6 até já. E saiu andando. Aí ele falou do jeito deles daqui, né? É que eu tô falando do nosso jeito mesmo, porque muitas coisas eu não lembro as palavras. Aí que me aguardava às 6 e até já. Tá bom, beleza, né? Não, aí não falou nada, assim, tipo assim, ó, tem que contar a roupa e não sei o que e tudo mais. Aí eu fiquei lá toda preocupada, falei, e agora? Aí eu lembrei da senhora que eu já tinha visto e vi outras mulheres. Olhei como que elas estavam vestidas e eu pensei assim comigo, vou fazer a mesma coisa, né? Porque assim não faço nada errado. Mas eu pensei, deve ter uniforme, alguma coisa do tipo, não sei. Aí eu vi que elas estavam de calça comum, uma tava de moletom, a outra tava de calça jeans. Elas estavam de camisetas comum, uma tava com camiseta preta e outra tava com uma camiseta marrom. Aí eu falei assim, pronto, eu compro preto ou marrom, né? Um dos dois. Só que eu tinha muita camiseta preta, então deu certo. Eu tinha calça jeans, né? Então tá tudo bem. E ela estava de avental e touca na cabeça. Aí eu pensei, avental e touca, eles dão lá, né? Mas acabou que depois eu comprei o avental, porque não tinha avental. E touca realmente tinha. E também se usa luva na cozinha. E foi assim que eu arrumei meu primeiro emprego aqui. Conversando com uma mulher na porta de um restaurante, que ela parou perto da minha casa para fumar. E eu pedi o emprego, perguntei se estava contratando e acabou que ela chamou o dono e me contratou. Só que essa mulher não era portuguesa, é brasileira. Ela tá há muitos anos aqui e ela fala muito igual eles. Pouquíssimas coisas quando conversa com ela sai igual o nosso português do Brasil. E eu agradeço muito a ela. A gente se tornou amigas, ela é uma pessoa muito boa. E por causa dela eu consegui entender algumas coisas que precisava fazer na escola para as crianças. Porque depois que eu coloquei as crianças na escola, antes de conhecer ela, tinha vários aplicativos, que chama aplicação, que precisava baixar no celular para poder acompanhar o filho, para poder ver sobre o manual escolar, muitas outras coisas, sobre a merenda e tudo mais. Então, por conhecer ela, eu entrei nessas aplicações e o que eu não sabia, eu especulava ela e ela de boa vontade sempre me respondeu. Então, assim, eu agradeço muito a ela, agradeço. Eu sempre falo que as coisas acontecem pela vontade de Deus, não pela nossa. Então, eu agradeço ao Senhor por ter colocado ela no meu caminho, por ter encontrado esse emprego, porque hoje nós dependemos dele somente. Como eu disse, né, no outro vídeo, são 4 filhos. Minha filha ainda não arrumou emprego, infelizmente. E ela tá procurando. As crianças não são todas que estão na escola, são só a de 13 e a de 7 anos. O de 6 eles ainda não aceitaram ele, porque ele não era obrigado. E ele fez 6 no finalzinho do ano. Oi, filho. Então, como eu tava dizendo, apareceu um, agora apareceu o outro aqui, né? Que eu tô aqui no quarto, aí eles vêm aqui. Então, aí, por causa disso, eu consegui um emprego, porque eu perguntei. E porque essa senhora, que é brasileira, não portuguesa, mas ela é, eu acho que meio a meio, né? Porque ela tá aqui muitos anos e ela fala muito português daqui, ela, igualzinho daqui. E ela é muito gente boa, eu gosto muito dela.
agradeço a Deus por ter conhecido ela. E foi assim que eu consegui meu primeiro emprego. Aí eu entro, como eu disse, às 6 horas da tarde. Eu não tenho o horário fixo certo para sair. Eu tinha combinado um horário, né? Que seria meia-noite. Mas aí depende do dia, depende dos clientes, como tiver a situação, né? Pra gente poder saber se vai embora ou não. Os patrões são muito gente boa, são pessoas boas mesmo. Quando eu entrei nesse serviço, eu tive alguns problemas, porque trabalho com outras pessoas. E eu entrei para ficar à frente, numa parte do serviço, que é onde entrego os pratos para a sala, finalizo o prato e tudo mais. E quando eu entrei, as pessoas que ficavam atrás, que tinham que ajudar, me ajudar no caso, em coisas que eu precisasse, ou ficasse uma louça, elas não aceitaram muito bem no começo. E elas faziam algumas coisas que, como que eu posso dizer? Que demonstrava que não gostava de mim, que queria que eu não ficasse, e elas se incomodavam e deixavam bem claro, falavam assim pra mim, olha, aqui todo mundo é igual, todo mundo faz tudo, todo mundo lava louça, todo mundo faz isso, todo mundo faz aquilo. E eu falava pra elas, tudo bem, mas eu fui contratada para ficar no serviço à frente, não na louça. E eu não me importei, sabe? Eu agi como eu aprendi com a minha mãe. E depois que eu fui pra igreja também eu aprendi muitas coisas que muitas vezes nós ganhamos uma guerra quando na batalha nós baixamos a cabeça ou então nós agimos em igualdade com o outro. Foi o que eu comecei a fazer. Eu não me importei de lavar louça, não me importei de ficar atrás no serviço que não era meu. Eu tratei elas muito bem, com respeito desde o começo. E teve vezes que elas quiseram brigar, discutir, e mesmo assim eu tratei elas com amor, com respeito. E por causa disso hoje, elas também me tratam muito bem, nós nos damos bem, o serviço rende porque nós trabalhamos juntos em todas as partes. Eu ajudo na louça, elas ajudam à frente, e porque eu vou ser sincera, eu fiquei já na parte do dia e eu vi que, sinceramente, quem fica só na louça é pesado. E quem fica só à frente também é pesado. A frente pesa muito, como posso dizer, a parte psicológica. Porque até no Brasil, lidar com qualquer ser humano, qualquer pessoa, não é fácil, né? Porque acontecem muitas coisas que muitas vezes se a gente responder grosseiramente, a gente só perde. E acontece muitas coisas e nós levamos culpa de coisas que não fazemos. E isso é muito triste, sabe? E acontece muito isso no meu serviço. Muitas vezes acontece coisas que eles vêm e reclamam, olha, aconteceu isso, você fez isso. Eu sei que não fui eu, mas eu não abro a boca e fico lá discutindo. Pode ser que fale assim, nossa, você é boba. Não, não é boba. É porque eu aprendi que a gente ganha mais em ficar quieto. E eu não era assim. Eu brigava muito. Tudo eu discutia, tudo eu falava, não, não é assim, e eu já queria debater. Hoje em dia não, muitas coisas eu deixo. Eu prefiro dar um sorriso e tratar bem do que agir com ignorância. E eu percebi que isso faz muita diferença aqui em Portugal, quando nós tratamos as pessoas bem e muitas vezes deixamos, quando eles estão nos ofendendo, eles falarem sozinhos, ou mesmo assim sorrimos para eles, nós ganhamos mais do que perdemos. E é o que eu vejo aqui. Então, nesse serviço, no começo, quando elas tinham muitos problemas comigo, eu tratei elas muito bem. E como eu aprendi com a minha mãe, e depois que eu fui para a igreja também, eu aprendi muitas coisas que muitas vezes nós ganhamos uma guerra quando na batalha nós baixamos a cabeça, ou então nós agimos em igualdade com o outro. Foi o que eu comecei a fazer. Eu não me importei de lavar louça, não me importei de ficar atrás no serviço que não era meu. Eu tratei elas muito bem, com respeito, desde o começo. E teve vezes que elas quiseram brigar, discutir, e mesmo assim eu tratei elas com amor, com respeito. E por causa disso hoje,
elas também me tratam muito bem, nós nos damos bem, o serviço rende porque nós trabalhamos juntos em todas as partes. Eu ajudo na louça, elas ajudam à frente e porque eu vou ser sincera, eu fiquei já na parte do dia e eu vi que sinceramente quem fica só na louça é pesado e quem fica só à frente também é pesado. A frente pesa muito, como posso dizer, a parte psicológica, porque até no Brasil lidar com qualquer ser humano, qualquer pessoa não é fácil, né? Porque acontecem muitas coisas que muitas vezes se a gente responder grosseiramente, a gente só perde. E acontece muitas coisas e nós levamos culpa de coisas que não fazemos e isso é muito triste, sabe? E acontece muito isso no meu serviço. Muitas vezes acontece coisas que eles vêm e reclamam, olha, aconteceu isso, você fez isso. Eu sei que não fui eu, mas eu não abro a boca e fico lá discutindo. Pode ser que fale assim, nossa, você é boba. Não, não é boba. É porque eu aprendi que a gente ganha mais em ficar quieto. E eu não era assim. Eu brigava muito. Tudo eu discutia, tudo eu falava, não, não é assim, e eu já queria debater. Hoje em dia não, muitas coisas eu deixo. Eu prefiro dar um sorriso e tratar bem do que agir com ignorância. E eu percebi que isso faz muita diferença aqui em Portugal, quando nós tratamos as pessoas bem e muitas vezes deixamos, quando eles estão nos ofendendo, eles falarem sozinhos, ou mesmo assim sorrimos para eles, nós ganhamos mais do que perdemos. E é o que eu vejo aqui. Então, nesse serviço, no começo, quando elas tinham muitos problemas comigo, eu tratei elas muito bem, eu agi com respeito. E no começo teve muitas coisas ruins, vou ser sincera, não vou mentir não. Não sei se dá pra ver essa queimada no meu braço. Acho que dá, né, ó. Isso daqui, olha esses pequenininhos, tá vendo? Antes era grandes, aí ficaram desse jeito. Aí esse daqui já é grandão e faz poucos dias. Eu tenho no outro braço também. Tem um que foi feito bem fundo. Ficou muito feio no começo, não vou mentir não. Que essas pessoas no começo, por ficar irritadas comigo, ou por eu estar no serviço à frente e tal, elas empurravam a panela quente, as coisas em cima de mim, quando eu tava fazendo alguma coisa. Então, sabe, eu vinha quase sempre pra casa com queimaduras. E eu vim com uma queimadura muito feia. E aí eu penso assim, quando minha filha falou assim pra mim, mãe, isso tá errado. Por que você não foi lá e falou pro patrão? Ou você fez isso ou aquilo? Eu falei pra ela, porque filha, eu não ganho nada com isso. É ruim, sabe, olhar pro braço dessas marcas. Não é legal. Mas eu ganhei experiência, né? A vida traz experiências pra gente. Eu entendi que nem sempre temos experiências positivas, né? Algumas são negativas. E essas marcas só provam que eu tô sendo forte. Eu tô correndo atrás, eu tô tentando. Porque, como eu disse, eu tenho 4 filhos e eu preciso. Preciso aceitar o serviço, preciso ficar nele, preciso abaixar a cabeça. Muitas vezes não é fácil, né? Porque somos seres humanos, né? Essa daqui é uma marca nova, que é minha colega, né? Esses dias atrás, a gente dá muito bem agora, não temos mais problemas. Ela me contou que no começo realmente ela tinha ciúmes, ela ficava brava, que ela tem problema com outra colega, então eles estavam tipo descontando em mim. E eu falei pra ela, não tem problema, tá tudo bem. Só que esses dias atrás a gente tava lavando uma fritadeira, né, onde faz batata, e eu tava lavando. E na hora que ela foi tirar não sei o que da fritadeira, como se diz? Ela foi tirar o negócio da fritadeira, eu já tinha lavado a fritadeira, coloquei lá em cima, ela catou esse negócio e colocou ele em cima da pia, bem na hora que eu baixei, com uma panela. Na hora que eu baixei o braço com a panela, ela colocou e pá! Levantou meu braço, eu escutei tss, queimando. Aí ela veio correndo, queimou, desculpa amiga, desculpa. Aí ela catou uma pomada que tem lá, veio correndo passar e não sei o que, me pediu desculpa. Deixou bem claro que foi sem querer.
Porque, como eu disse, hoje em dia a gente se dá bem, a gente divide o serviço, não pesa para ela e não pesa para mim. E eu não estou morrendo e minha mão não cai por isso, né? De eu dividir o serviço mesmo não sendo meu. Bom, gente, é isso. Não é fácil, mas nós precisamos correr atrás, né? Se a gente tem uma meta, traça uma meta, a gente tem que ir até o fim, né? E eu não costumo desistir. Eu vim pra cá por 2 propósitos. O primeiro é a segurança, que não estava fácil. Nós estava passando por algumas situações no Brasil que não estava fácil mesmo. Então, o primeiro é esse, a segurança. E o segundo é por causa da minha saúde, porque eu tenho problema de saúde, que aqui em Portugal tem tratamento, mas só eu sendo residente. Então, foi esses 2 motivos que nós viemos pra cá e foi assim que eu consegui um emprego. Então, eu peço pra vocês, por favor, que deixem seu like, que compartilhe o vídeo, se inscreva no canal e assim, ative os sininhos Notificações de notificações para não perder nenhum vídeo novo. para não perder nenhum vídeo novo.